Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Paula e o tema da nossa aula de hoje é capacidade produtiva. Bora lá? Quando a gente fala em capacidade, a gente tem uma ideia de máximo possível de alguma coisa. Um copo, a quantidade de água que cabe no copo, uma quantidade de pessoas que cabem em determinado local. Então, isoladamente, a ideia de capacidade está associada a volume máximo, né? Quantidade máxima de alguma coisa. Então a gente pensa cinema com capacidade para 300 pessoas, sala de aula que comporta 40 alunos, ônibus que é capaz de transportar 43 passageiros. Mas e a capacidade de produção? Será que a gente vai levar em consideração esse mesmo conceito, esse mesmo entendimento que a gente tem sobre capacidade? Na produção, a gente utiliza o aspecto dinâmico desse conceito. Então, a gente vai adicionar a capacidade, aquela quantidade máxima que a gente tem em determinadas situações, com a dimensão tempo. Então, quando a gente fala da capacidade produtiva, a gente vai pegar aquela mesma sala de aula que a gente viu o conceito de capacidade de modo estático e vai pensar, se uma sala comporta 40 alunos, mas se a universidade ou a faculdade ela funcionar manhã, tarde e noite, então a gente vai ter uma capacidade diária dessa mesma sala de 120 alunos. Então, conseguiram entender a diferença? Eu tenho na capacidade produtiva a quantidade máxima que eu consigo produzir, seja na fábrica como um todo, na máquina, né, a capacidade produtiva da máquina, ou a capacidade que o empregado tem de produzir alguma coisa, mas associado ao tempo. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, se a fábrica funciona 3 turnos, 2 turnos, eu vou adicionar essa capacidade máxima, essa quantidade máxima que pode ser produzida, eu vou adicionar o tempo em que a organização, em que aquela empresa trabalha. Então, eu vou definir capacidade produtiva como a quantidade máxima de produtos ou serviços que vão poder sair desse sistema produtivo em um determinado tempo. E aí eu posso associar o sistema produtivo a uma máquina como um todo, a uma fábrica como um todo, a uma máquina, a um empregado, ok? Em uma operação, por exemplo, de um hospital, a capacidade de entrada no sistema seria a quantidade de leitos disponíveis e a capacidade de saída seria o número de pacientes tratados por semana, por dia, por semana. Esse acompanhamento aqui do tempo que a gente vai avaliar a nossa capacidade depende muito da dinâmica de gestão dos processos da organização. No teatro seria o número de assentos e número de espectadores por semana, a capacidade de saída. Na cervejaria, a capacidade de entrada seria o volume de tanques de fermentação e a de saída seria o litros por semana, e assim por diante. Vejam só, existe uma forma, quando as organizações elas estão no início, né, estão se formando, ou quando as organizações elas têm um produto único em que eu consigo ter uma certa padronização de insumos, eu consigo fazer a avaliação econômica para determinar o ponto de equilíbrio daquela empresa, tá? Esse ponto de equilíbrio vai fazer uma relação entre receita, custos e volume de produção. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer quanto é necessário produzir para que a empresa não tenha nem lucro nem prejuízo, ou seja, qual é o ponto de partida, qual é a quantidade de produtos que eu preciso iniciar, né, a minha produção para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. A gente utiliza a avaliação econômica a partir do ponto de equilíbrio. A gente vai levar em consideração custos fixos, custos variáveis, a receita e o volume de produção, tá bom? Em relação aos custos fixos, são aqueles custos da organização que permanecem constantes, independentemente da capacidade produzida. Então, por exemplo, o aluguel, independente de quanto a empresa produzir, eu preciso pagar o aluguel todo mês. As máquinas vão se depreciar. A mão de obra indireta é aquela mão de obra do administrativo. Então, eu vou ter sempre pessoas na parte administrativa para cuidar dos processos organizacionais que não estão diretamente ligados à produção e que é um custo fixo para a organização. Os custos variáveis são aqueles custos que estão diretamente ligados à quantidade que vai ser produzida pela organização. Então, eles variam diretamente com o volume de produção, tá? E aí é a matéria-prima, a mão de obra direta, que é aquela mão de obra que está associada diretamente à produção, que em geral
Quanto mais o empregado, o funcionário, ele produz, né? Trabalha por produtividade, quanto mais produz, mais ganha. Então, essa mão de obra aqui está relacionada a chão de fábrica, a linha de produção, e ela é variável. E aí a gente vai utilizar essas fórmulas para fazer o cálculo. Né? Considerando a nossa receita vai ser o preço de venda do produto vezes a quantidade produzida. Nosso custo total vai levar em consideração o custo fixo mais o custo variável. O custo variável é unitário e a quantidade que vai ser produzida. O lucro vai ser a relação entre receita menos custo total. E aqui o cálculo do ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio vai me dizer aquela quantidade de partida, aquela quantidade em que a organização, de produtos que a organização precisa produzir para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo. Para a gente fazer uma aplicação prática, né, aqui tem um exercício, tá? Uma empresa que fabrica panelas vende seus produtos por R$40, ou seja, o preço de venda R$40 a unidade. Além disso, tem como custos fixos o valor de 6 mil por mês, aqueles custos que, independentemente de quanto eu vá produzir, eles existem mensalmente. E custos variáveis unitários, ou seja, o custo de uma unidade produzida seria 25. Então, a gente precisa determinar qual o ponto de equilíbrio e, caso sejam vendidos 1.200 produtos, qual seria o lucro. Vamos fazer? Para o cálculo do ponto de equilíbrio, a gente precisa do custo fixo, que é 6.000, do preço de venda, que é 40, e do custo variável unitário, que é 25. Então, a gente vai ter aí um total de 400 unidades. Essas 400 unidades significam que a empresa, quando produz e vende 400 unidades, ela não tem nem lucro nem prejuízo. Na letra B, a suposição é de que a empresa tenha fabricado e vendido 1.200 unidades. Então, a gente precisa fazer o cálculo da receita e do custo total para saber qual o lucro obtido com a venda dessas 1.200 unidades, tá? A receita vai ser o preço de venda vezes a quantidade produzida. Então, a gente vai ter um valor aqui de R$48 mil. Em relação ao custo total, a gente tem os custos fixos, que correspondem a R$6.000, e o custo variável unitário 25 vezes a quantidade produzida. E a gente vai ter um valor aqui de R$36 mil. O lucro vai corresponder à diferença entre a receita e o custo total. Logo, o lucro será de R$12 mil. Então, quando a empresa ela fabrica e vende 1.200 unidades, ela obtém um lucro de R$12 mil. Nós precisamos fazer também o planejamento do equipamento. Esse planejamento do equipamento, ou seja, o número de máquinas que serão utilizadas no processo, depende dos itens que serão produzidos e as operações envolvidas, que são definidas pela gestão, né? Todo o processo produtivo, quais são as etapas, e considerando essas etapas de produção, estima-se o tempo de cada operação. Estima-se também a eficiência do processo, se a empresa vai trabalhar com eficiência de 80%, 90%, 70%. E aqui a gente faz, é a fórmula que tem um cálculo, considerando os minutos, né, das operações, o número de operações envolvidas, as horas, né, em que as máquinas vão estar disponíveis e a eficiência. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui tem um exemplo. A empresa BFD possui uma demanda de 3.000 unidades por dia de um de seus produtos, ou seja, ela precisa produzir, vão passar pelas operações, 3.000 unidades. A sua fabricação depende de duas operações. A operação 1, que a gente vai dimensionar a quantidade de máquinas. Nessa operação, a duração da operação é de 0,5 minutos. Na operação 2, onde a gente vai dimensionar a quantidade de máquinas, dura 0,4 minutos. Verificou-se que a eficiência média da operação nos dois postos é de 90% para as duas máquinas, tá? Considerando o dia de trabalho de 8 horas, quantas máquinas serão necessárias para essa operação? Vamos calcular. Nesse caso, os dados do problema indicam que na operação 1 eu tenho 0,5 minutos, na operação 2, 0,4 minutos. Para a produção de 3.000 unidades, com eficiência de 90% e 8 horas de trabalho. Então, para a operação 1, quantas máquinas seriam necessárias? Então, o tempo de operação é de 0,5
vão ser produzidos 3.000 unidades. Eu vou dividir isso por 60, considerando que eu tenho 8 horas por dia, por isso esse 60 está aqui, já que aqui eu tenho 0,5 minutos, e eu só posso dividir minutos por minutos, então eu utilizo esse 60, 8 horas, vezes a eficiência que é de 0,9. Isso vai me dar um valor de 3,47. 3,47 correspondem a 4 máquinas, ok? Na operação 2, a gente vai fazer o mesmo processo, só que aqui a mudança vai ser no tempo, tá? Então, ó, aqui eu tenho o tempo de 0,4, são 3.000 unidades, e vou fazer a mesma coisa, 60 vezes 8 vezes 0,9. Isso vai me dar um total de 2,77, ou seja, para a operação 2, nós vamos precisar de 3 máquinas. Então, o dimensionamento aqui vai me dar 4 máquinas para a operação 1, 3 máquinas para a operação 2 e um total de 7 máquinas. Então, pessoal, nessa aula a gente falou os conceitos principais de capacidade, né, de capacidade produtiva, e também aprendeu a fazer o cálculo do ponto de equilíbrio e o dimensionamento do equipamento. Na próxima aula a gente vai aprofundando ainda mais essas questões relacionadas à capacidade de produção. Até mais!